O goleiro era titular, jogou a Copa do Nordeste como titular. O Buiú vinha jogando até outro dia, depois se machucou. O Charles vinha jogando, Fernandinho vinha jogando, Sandro Manuel é titular, tomou o cartão, vai jogar. O João foi titular há muito tempo nessa equipe. O William, todo mundo pede o William como titular. O Roger vem entrando sempre. Então nós temos aí praticamente, se você for ver, que não vinham jogando, ou não vinham tendo chance, ou não compunham o grupo principal. Nós temos o Carlão, que estava sendo menos utilizado, o Siloé e o Robinho. O resto todo mundo vinha jogando até outro dia. Então é um time bom, é um time forte. É um time que eu tenho certeza que vai representar bem o Ceará e vai fazer um bom resultado e vai nos ajudar a brigar por uma classificação dentro da Copa do Brasil. Enio, a prioridade do Ceará hoje é o Campeonato Brasileiro da Série B? Eu acho que sim. Se você for pensar de maneira bem consciente, eu acho que é inadmissível você manter o Ceará na posição que ele está dentro da Série B. Você corre um risco muito grande em cima de tudo aquilo que o Ceará fez até hoje, de você ver aí na frente, você passar por uma situação muito difícil. Então, se você for ver como prioridade, você tem que pensar na Série B. Mas isso não quer dizer que você tem que abrir mão das outras competições. Então, eu acho que esses jogadores fazem parte do elenco. Esses jogadores estão treinando com a gente. Você imagina num jogo, eu ter, por exemplo, 4 jogadores tomando um terceiro cartão amarelo, ou 2 tomando cartão amarelo, 2 expulsos e 2 machucados. Quem teria que jogar na Série B seria esse pessoal que vai jogar amanhã. São eles as minhas opções. Algumas outras opções, infelizmente, eu não estou podendo usar. No caso do Conceição, no caso do Rodrigo, no caso do Vinícius e do Miller, que esses jogadores jogaram por outras equipes. Então, o regulamento não permite que eles joguem. Mas a maioria dos jogadores que estão sendo utilizados nesse jogo de amanhã são jogadores que estão aí à disposição e, de repente, uma hora ou outra vão estar jogando no time principal. E eu disse a eles, antes de começar o treinamento, que eles estão tendo aquela chance que eles rezam todo dia para acontecer, que é de jogar um jogo e mostrar para o treinador a qualidade que tem. Qualidade de repente, brigarem por uma titularidade na equipe de cima, né? Então, espero que aproveitem bem essa oportunidade, que façam um bom jogo, que consigam um bom resultado e que a gente possa avançar dentro da Copa do Brasil, tá? Porque ninguém vai entrar em campo para esmorecer, ninguém vai entrar em campo para jogar um jogo amistoso, não. Nós vamos jogar um jogo com muita seriedade para tentar fazer o resultado, representar bem o Ceará e brigar numa sequência de Copa do Brasil. Não tem essa também de pensando na Sul-Americana, não? A Sul-Americana é uma outra história. A gente vai aqui no papo. E a Sul-Americana está lá na frente. O que nós estamos disputando agora é a Copa do Brasil. Apenas diz o regulamento que as equipes que têm condição, né, que se qualificaram para isso, se ela de repente sai da Copa do Brasil, ela entra na Sul-Americana. Como tem aquela equipe que sai da Libertadores e volta para a Copa do Brasil. Ninguém sai da Libertadores porque quer, para vir jogar a Copa do Brasil. Como eu acho que ninguém também sai da Copa do Brasil para disputar a Sul-Americana porque quer. Eu acho que às vezes isso acontece. Mas eu acho que nós temos que fazer de tudo para representar bem a equipe que nos paga no jogo. Eu não posso nunca chegar para uma equipe minha e falar, ó, vamos jogar por jogar, vamos jogar um jogo por nada. Não, você tem que jogar todo jogo para vencer. Eu, pelo menos, entro todo jogo meu para ganhar, cobro dos meus comandados que se comportem assim. Estou sentindo nos jogadores esse ímpeto da gente tentar fazer um bom jogo e tentar vencer o jogo. E vamos tocar, mesmo porque as duas competições não vão poder disputar. Tem muita gente está falando simplesmente porque uma competição é regida pela CBF e outra pela Conmebol. E as datas são as mesmas. A Copa do Brasil, se vocês lembram, ela terminava nessa época, assim. E aí a Sul-Americana ia até na frente. Esticaram a Copa do Brasil usando as datas da Sul-Americana. Então, se você vai disputar duas, marcam um jogo, vamos falar um exemplo, um jogo no Paraguai ou no Uruguai, e você tem um jogo da Copa do Brasil para jogar de repente em Belo Horizonte ou em São Paulo. Você não tem condição de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu acho que ou se disputa uma competição ou se disputa outra. Como nós estamos brigando
com uma chance muito boa de passar para uma próxima fase de Copa do Brasil, você tem que tentar aproveitar essa chance e passar para essa fase. Aí me pergunta, então por que você não coloca o time principal? Porque o time principal está altamente estafado. Depois daquela maratona que a equipe fez, com o jogo fora, e depois aquela viagem até Lucas do Rio Verde, uma correria danada contra o Botafogo, que já se refletiu no jogo contra o Criciúma, que a equipe caiu na produção física, todo mundo viu isso nos últimos 15 minutos. O jogo tem alguns jogadores que estavam quase que se arrastando, os jogadores todos sentindo aí o cansaço. Se você não tem pé no chão e não prioriza uma competição, você vai ter de repente um grupo completamente enfiado dentro do departamento médico daqui a alguns dias. Então, apenas uma opção de você preservar alguns jogadores dentro daquilo que é uma prioridade, que eu acho que é a Série B. Sair dessa ameaça de rebaixamento da Série B. Mas isso nunca quer dizer que você está abrindo mão da Copa do Brasil. Agora, Genião, esse time do Tupi que na Copa do Brasil tem umas histórias, né? Competições tipo Copa do Brasil. Não adianta você, o Tupi tem menos camisa, o Tupi é menos isso, o Ceará é mais aquilo. Se não for para dentro de campo com ímpeto de Copa do Brasil, nem adianta estar com esse discurso, né, Genião? Ah, claro. A Copa do Brasil, ela é especialista em resultados surpreendentes, né? Nós já vimos o Asa eliminar o Palmeiras dentro do Parque Antártica. Na época era Parque Antártica, não era Arena. Mas é a Copa do Brasil. Nós já vimos Santo André ser campeão de Copa do Brasil, nós já vimos Juventude ser campeão de Copa do Brasil. E os resultados surpreendentes sempre acontecem. E nós estamos numa fase agora onde o jogo não é aquele que se decide num jogo só. Você tem 180 minutos. Então você tem que estar ligado nos dois jogos. Tem que procurar fazer bem o primeiro. Eu acho que você pode definir muito bem ou encaminhar muito bem a sua classificação se você faz um bom resultado no primeiro. Então é isso que nós vamos tentar fazer. Consciente das surpresas, consciente de que não é a camisa, não é o nome que vai ganhar o jogo, nunca foi. Você vai ter que se doar ao máximo para conseguir esse resultado. A resposta aqui acerca de uma coisa chamada reforços, porque reforços nunca é demais, reforço sempre é bem-vindo, né? Não, nós temos conversado. Quando eu perguntado uns dias atrás, eu falei que antes não, a gente ia dar uma olhada, mas a partir desses dois jogos nós já tivemos uma reunião, estamos conversando quase que diariamente sobre algumas necessidades, estamos fazendo contato com alguns atletas. O difícil é você ter no mercado grandes opções. Você briga com equipe que tem financeiramente um poderio muito grande, então você tem que ter um cuidado em falar nome. Você tem que ter um cuidado em tentar mexer com alguém, porque se você de repente levanta o pombo, alguém atira, né, com uma arma de calibre um pouco mais grosso. Então você tem que ter algum cuidado. Está todo mundo procurando mais ou menos o que nós estamos procurando. Se você for ver dentro das posições que nós estamos buscando, muitas equipes estão buscando. Mas estamos aí, já fizemos alguns contatos, tem algumas negociações em andamento. Como eu disse anterior, a gente procura ter um sigilo muito grande, porque você só pode noticiar quando o cara estiver aqui assinando o contrato. Senão, quando conversou, hoje nem pré-contrato está valendo muito, né? Porque alguém atravessa e oferece mais e de repente impede uma negociação. Mas então, assim, o torcedor pode ficar tranquilo que a diretoria está consciente de que existe a necessidade em alguns setores que você qualifique, tá? E estamos tentando buscar jogador, como eu disse, que vem aqui, pega a camisa e joga. Não adianta só compor elenco. Eu acho que você tem que pegar jogador que, na teoria, possam chegar aqui para brigar por uma titularidade. Você fala em posições ou você prefere não falar, Juninho? Não, prefiro não falar. Eu acho que todo mundo vê a mesma coisa. Eu acho que se vocês comentarem, muito provavelmente vocês vão acertar. Porque todo mundo vê a mesma coisa, não é o treinador que vê uma coisa, não. Ou o diretor vê outra. Todo mundo vê a mesma coisa. O torcedor vê, vocês da imprensa que convivem o dia a dia aqui com a gente, que acompanham o time sempre, com certeza vocês têm consciência das necessidades, né? Então, a especulação é válida e muito provavelmente vocês estarão acertando, se não 100%, 98%, 99% daquilo que a gente precisa.
Voltando aqui pro jogo um pouquinho, Geninho, você tem um time, pelo que você montou, com um quadrado no meio campo, 2 volantes, 3 meias, 2 volantes de trás, 2 atacantes. É aquela história que você vem tentando dar cara a esse time de... Ele marca, mas ele tem que agredir também? Ah, sim. Nós vamos jogar da maneira que nós íamos jogando até agora. Sem a bola eu vou marcar, mas eu vou agredir. E o Ceará já demonstrou isso nesses 2 jogos. É um time que, mesmo com algumas dificuldades, mesmo com algumas deficiências, está indo para cima do adversário. Se você for fazer um scout, tem sido a equipe que tem mais criado chances durante o jogo. Não vai ser diferente. Sobre estilo de jogo, nós não vamos mudar basicamente nada. Mesmo porque, como eu disse, esses jogadores estão brigando e tendo uma oportunidade de demonstrar que podem jogar. Então eles têm que demonstrar jogando do jeito que o outro está jogando. Eu quero vê-los cumprindo a mesma função, que se eles de repente vêm compor a equipe que vinha jogando, eles possam fazer. O teu time tem tido uma posse de bola, acho que até muito acima da média. Por exemplo, no jogo contra o Criciúma, salvo engano, foi algo em torno de 60% de posse de bola. E ele não traduziu essa posse de bola, essa volúpia de jogo em vantagem, em gol. Isso tem te incomodado, Geninho? Incomoda, claro que incomoda. Não adianta você ter a posse de bola e essa posse de bola não se tornar efetiva, né? Mas é o que eu falo, nós estamos começando a criar mais do que criávamos. Algumas chances que nós estamos perdendo são chances que invariavelmente não se perde, né? É claro que a gente analisa, né, o porquê isso acontece e você tem a consciência que o momento também não joga a favor. O jogador vê de repente a chance, mas a ansiedade, o psicológico, de repente era para ser um toque, sai um chutão, às vezes era para ser um chutão, sai um toque, era para ser uma conclusão, sai um passe. A opção invariavelmente não é a melhor. Mas a gente está trabalhando e uma hora isso muda.